Olá, meus irmãos. Hoje é segunda-feira e nós estamos meditando o Evangelho que está em Marcos capítulo 2, versículos de 18 a 22. Então, naquele momento, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Então Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? E Jesus é o noivo. E o evangelho de hoje também nos diz, quando Jesus coloca na palavra: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Meus irmãos e minhas irmãs, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós devemos pensar no que meditamos durante todos esses dias. Na semana passada, acompanhávamos o começo da pregação de Jesus e Jesus ele escolheu os seus 5 primeiros discípulos. Jesus impõe um silêncio aos que o reconheciam como Filho de Deus. Nesta semana encontraremos Jesus e seus discípulos, que formam um grupo solidário, unido diante dos seus adversários, os fariseus e os escribas. Observaremos então, meus irmãos, que em cada controvérsia, Jesus sempre se apresentará como um independente diante das regras e das observâncias legais. Jesus entra no espírito da lei, naquilo que possa edificar o ser humano. Então, diante das controvérsias, Jesus vai retrucar com autoridade todas as controvérsias que surgirem para ele. E vai dizer: o sábado existe para o homem e não o contrário. No evangelho de hoje, ele faz uma declaração que tem um conteúdo muito importante. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. A discussão de Jesus entre essas pessoas, os fariseus do evangelho e o jejum, fazia parte das práticas mais importantes da piedade dos judeus daquela época. Era símbolo religioso, ideológico da divisão social fundamental. O jejum era como sinal de distinção. O jejum era associado à oração e à esmola, e ele caracterizava a pessoa piedosa. A lei estabelecia somente um jejum no dia da expiação para o perdão dos próprios pecados. Mas Moisés jejuava durante 40 dias e 40 noites para conseguir que Deus perdoasse o pecado de seu povo. As pessoas piedosas adotavam jejum facultativo, em sinal de penitência pela salvação de Israel e para acelerar a vinda do Messias. Então os fariseus faziam jejum 2 vezes por semana, na segunda e na quinta. Os discípulos de João conservavam a prática do jejum, como lemos hoje no Evangelho. E assim, de modo geral, a prática do jejum está ligada ao Antigo Testamento. Está ligada à espera da vinda do Messias. Os fariseus e os discípulos de João praticavam jejum. Por isso questionavam o comportamento dos discípulos de Jesus. Jesus já estava no meio deles. A resposta de Jesus aqui é bem clara no Evangelho. Se os de seus discípulos não praticam o jejum, é porque não tem nada que esperar, porque o Messias já chegou. O tempo chegou.
O tempo de Jesus é comparado a uma festa das bodas. É um tempo de festejar sem jejum. O noivo, no evangelho de hoje, é o que se esperava nos últimos tempos, se faz presente no meio de nós. Então, os sinais que hoje nós vemos, Deus encarnado, Jesus se aproxima e acolhe o povo carinhosamente, como o marido faz para sua esposa. Assim, e os sinais são estes: os leprosos ficam purificados, os paralíticos andam e a boa nova do reino é anunciada. Jesus é aquele que deve vir. E os discípulos de Jesus estão vivendo essa intimidade. No dia em que Jesus deixar de estar na nossa comunidade, através do jejum, a comunidade fará memória da morte e anunciará ao mundo que Jesus morreu por causa dos pecados dos homens e por causa de nossos pecados. Então, Jesus diz: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Então Jesus vai dizer: vinho novo em odres novos. Significa que a plenitude do novo não é suportável. Ou seja, o velho sistema não é suportável. É necessário ter um novo espaço para acolher este novo. É renovar, é colocar algo novo no espaço adequado. O código de um mundo de desenvolvimento é a transformação e a renovação. E assim Jesus não teme afirmar que o início de sua vida pública, a novidade radical da sua mensagem, o evangelho, é um remendo. E sim, não é um remendo. Sim, é algo novo que deve ser acolhido. Então, meus irmãos, que toda a nossa vida cristã, ela seja no acolhimento real da palavra de Deus. Que hoje nosso jejum seja purificador e libertador. Jejuar é o caminho de libertação das garras da ganância. Jejuar é se colocar profundamente na presença de Deus. Jejuar não seria privar-se de tudo, e sim usar a moderação em tudo. Isso é ser sóbrio. O jejum supõe um grande domínio de si mesmo. E assim que hoje, ao ouvirmos essa palavra, tenhamos a sobriedade e o Espírito Santo para que Ele possa nos dizer o caminho que devemos seguir. Renunciar a algo é uma forma de jejum para dá-lo aos necessitados. O jejum tem como dimensão a solidariedade e tirar o homem do egoísmo. E que hoje nós nos coloquemos em jejum para vivermos uma profunda experiência real com o Senhor. Ele está no meio de nós. Mudemos o nosso conceito e a nossa experiência com Deus. Que Deus hoje nos abençoe e procuremos ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.